Olá pessoal, tudo bem? Eu preparei essa videoaula para que a gente pudesse revisar o nosso conteúdo de morfologia celular, que é o conteúdo que vai cair na avaliação diagnóstica. Então espero que essa videoaula ajude a sanar todas as dúvidas que foram surgindo ao longo das nossas atividades no GR8, certo? Então vamos lá. Preparei aqui um slide para ficar melhor a visualização de vocês. Então, morfologia da célula. Que é isso que nós estamos estudando? Nós estudamos a forma da célula, estudamos as suas organelas celulares e quais as funções, certo? Só que antes de falar um pouco sobre as organelas, as principais funções, eu gostaria de relembrar com vocês a diferença de uma célula procarionte para uma célula eucarionte. Então, olha só, pessoal, a diferença de uma célula procarionte para uma célula eucarionte é a ausência do núcleo, certo? Então, olha só, na minha célula procarionte, nós vamos ter o que? Justamente a ausência do núcleo. E na minha célula eucarionte, nós vamos ter a presença do núcleo. Então, na célula procarionte, o material genético, nós dizemos que ele fica disperso no citoplasma. Ele não é delimitado pela carioteca, que é a membrana nuclear. Na célula eucarionte, o núcleo é delimitado, o material genético ele fica delimitado ali dentro do núcleo, certo? Então, presença de carioteca. Carioteca é o quê? Carioteca é o envoltório nuclear. Então, olha só, por que nós precisamos entender a diferença dessas duas células? Porque a minha célula procarionte, ela vai ser uma célula mais simples, certo? E o que nós vamos mais visualizar aqui, exemplos, vai ser de uma célula eucarionte, ok? Então, olha só, célula procarionte, ausência de núcleo. Célula eucarionte, presença de núcleo, presença de membrana nuclear, presença de carioteca. Então, olha só, pessoal, vamos começar aqui pela membrana plasmática. Qual a função da membrana plasmática? O que essa membrana plasmática faz na célula? A membrana plasmática, ela é responsável por delimitar a célula, certo? Então, ela é uma fina camada que vai estar ali envolvendo a célula e separando a célula, né, separando aquele material celular do meio externo com o meio interno. Nós também falamos que essa membrana plasmática ela tem uma permeabilidade seletiva. Lembra quando eu falo para vocês que a célula é inteligente? Brincando, né? Então, olha só, essa membrana da célula, eu coloquei aqui para vocês, permeabilidade seletiva, o que é isso? Ela permite com que substâncias entrem e saiam da célula. Só que ela faz uma seleção, não é qualquer substância que pode entrar e não é qualquer substância que vai sair. Então, quando essa membrana reconhece que uma substância não vai ser boa para a célula, ela não permite que entre, ela bloqueia, certo? E quando, vamos supor, que uma substância boa para a célula quer sair, né, da célula, ela não vai permitir que isso aconteça. Então, nós falamos que é uma permeabilidade seletiva, certo? Ou seja, essa membrana é capaz de selecionar as substâncias que vão atravessá-la. Então, essa característica, como eu já falei para vocês, ela vai impedir que substâncias ruins entrem na célula. Então, essa membrana ela também é responsável por a proteção da célula, certo? Então, lembrando, é uma membrana fina, certo? Que vai ser capaz de separar ali a célula, delimitar a célula. Eu coloquei aqui uma imagem para que vocês possam visualizar mais ou menos como é composta essa membrana plasmática. Então, olha só, aqui esse desenho, ele mostra pra gente como é composta essa membrana. Agora eu preciso que vocês imaginem, né, que aqui a gente colocou só uma parte. Tudo isso envolvendo a célula. A célula. Essa membrana, ela é composta por lipídios, né? E aqui nós temos a representação dos fosfolipídios. Então, formando uma bicamada, tá vendo? Uma camada dupla. Então, nós vamos ter todos esses fosfolipídios, né, constituindo essa membrana plasmática. Essa membrana plasmática que vai delimitar ali a nossa célula, certo? E protegê-la também. Citoplasma, pessoal. Então, olha só, eu coloquei essa imagem aqui da célula para vocês visualizarem, ó. Então, aqui nós temos núcleo. Olha aqui a membrana, fica até melhor para a gente visualizar. Então, olha só,
A membrana é uma fina camada que está delimitando ali, ó, dando forma para a célula, certo? Delimitando, e ela vai selecionar as substâncias que vão poder entrar e sair dessa célula. Então agora, o citoplasma. O citoplasma, ele é a região da célula onde vai se encontrar as organelas, certo? E outras estruturas também. Então, olha só, o citoplasma é essa parte aqui, ó, toda que vai preencher esse espaço da célula, vamos dizer assim, certo? Nós dizemos, né, que o citoplasma ele é uma região que ele gelatinosa. Então é como se ele fosse uma gelatina, que é o que nós denominamos citossol, que está aqui, ó. É constituído da substância fluida denominada citossol. Então, ele que vai dar uma conformidade gelatinosa para a célula, tá bom? Fluida. Então, a célula tem aqui no seu meio, olha, o citoplasma, e isso daqui, ó, são as organelas que ficam imersas nesse citoplasma. Então, olha, a membrana que delimita, o citoplasma que é constituído dessa substância fluida, que nós denominamos o citossol. Então, ele vai ter esse aspecto gelatinoso, tá? E bem no citoplasma, imerso nele, nós vamos ter, ó, as organelas, certo? Então, olha só, o citoplasma ele vai ser responsável por armazenar substâncias muito importantes para a célula, tá? Substâncias fundamentais. Então, bem aqui, imerso no citoplasma, a gente vai ter várias organelas importantíssimas, certo? E nós vamos também ter aqui, ó, no citoplasma, o citoesqueleto. Que o citoesqueleto, como o nome já diz, o esqueleto ele é responsável por dar o quê? Sustentação. Esse citoesqueleto formado por microtúbulos, eles vão dar sustentação à célula. Então, esse citoesqueleto ele também está imerso no citoplasma, certo? Núcleo, pessoal. Então, olha só, o núcleo, ele é considerado, vamos chamar assim, o painel de controle da célula. Por quê? É ali no núcleo que nós vamos ter, ó, material genético. E é no material genético que nós vamos ter as informações dos organismos, ok? Então, olha só, o núcleo ele é considerado o centro de controle das atividades das células, que eu falei para vocês, é o painel de controle, certo? E ele também é o local onde estão armazenadas as informações genéticas. Então, olha só, é aqui no núcleo que nós vamos ter o DNA, que é a informação genética, é ali que vão conter os genes. Então, as funções desempenhadas pelo núcleo só é possível graças à presença do DNA, certo? O DNA ele é informação. Se o núcleo não tem o DNA, a célula não sabe o que fazer, vamos dizer assim, certo? Olha só, aqui ó, é a carioteca que eu falei para vocês no início da aula. Então, o núcleo é envolto por um sistema duplo de membrana chamado carioteca. Então, a carioteca envolve o núcleo, né? A carioteca é a membrana nuclear, é a membrana do núcleo. E dentro do núcleo nós temos o que? O material genético, certo? Aqui de fora, ó, é o citoplasma, é o que eu falei para vocês, a substância, o fluido gelatinoso no qual as organelas ficam imersas, mergulhadas. Certo, pessoal? Pessoal, eu espero que essa videoaula tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo fórum, pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail. Eu espero que vocês tenham uma boa avaliação diagnóstica. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Certo, pessoal? Então, até mais. Um grande abraço.